Fala galera, professor Fernando na área e hoje nós vamos continuar o nosso assunto sobre realidade agrícola brasileira. Hoje falaremos aqui sobre transgênicos, cultivo de soja no Brasil e desertos verdes. Vem com a gente! Sobre transgênicos é importante dizer a vocês que estamos falando, antes de qualquer coisa, daquilo que ficou conhecido como Revolução Verde. Já expliquei no vídeo anterior, dizendo que Revolução Verde é um conjunto de processos que o mundo experimentou a partir da década de 50, de melhoramento genético, de avanço de tecnologia no campo. E os transgênicos surgiram nesse contexto. O que são os transgênicos? Estamos falando de alimentos modificados geneticamente. Você pode encontrar principalmente alimentos com a base de milho modificados geneticamente. Você vai encontrar com um símbolo. Eu trouxe aqui para vocês um biscoito muito bom, por sinal, da Piraquê. E o símbolo está aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. O símbolo é esse T aqui de transgênico. E aqui na minha embalagem diz assim, ó, contém amido de milho transgênico, ou seja, estamos falando que este alimento aqui, ele foi produzido a partir de um milho que foi modificado geneticamente em laboratório. Estamos falando de biotecnologia, de avanço de pesquisa de genes, de genética. Nossos professores de biologia podem nos ajudar a explicar melhor esse conteúdo. O que a gente tem aqui, na verdade, é um avanço da pesquisa em relação aos alimentos. Agora a pergunta é, tem problemas em relação a transgênicos? Quais são os prós? Quais são os contra? A gente pode olhar isso aqui. Antes eu gostaria de colocar para vocês esse gráfico apresentando a plantação de transgênicos no Brasil. A gente tem realmente a utilização de transgênicos aqui em larga escala. Dá uma olhada nesse gráfico aí, nesse infográfico, na verdade, apresentando o percentual, principalmente de soja. 96% da soja plantada é transgênica. O milho, a sua variação entre verão e inverno, e o algodão. Ou seja, estamos falando aqui, na verdade, de 3 grandes culturas no Brasil, 3 grandes produtos da nossa balança comercial e que passam por essa utilização de sementes modificadas geneticamente. Nesse nosso comparativo aqui, a gente pode perceber alguns argumentos que são a favor e outros que são contra a utilização de transgênicos. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho em argumentos contra. Só atende a grandes produtores, perda de biodiversidade e erosão genética, insetos mais resistentes, surgimento de super ervas daninhas. Vamos olhar os argumentos a favor. Sementes com qualidade nutritiva aumentada, expansão do conhecimento científico, redução de custos, permite o uso de terras hoje impróprias para a agricultura, ou seja, você tem um conjunto aí de grandes debates em relação ao uso ou não de alimentos modificados geneticamente, certo? É importante que vocês estejam ligados, atentos a esse debate. Eu li para vocês aqui como um argumento contra aquilo que ficou conhecido como erosão genética. E aí fica o nosso desafio deste vídeo. Pesquise, descubra e me dê o feedback do que você vai encontrar sobre erosão genética. O que seria isso? Para a gente avançar aqui, é importante dizer para vocês sobre o cultivo de soja no Brasil. Depois da década de 70 no Brasil, a gente já falou um pouco sobre isso também, 1950, Revolução Verde no mundo. 1970, o Brasil abraça a Revolução Verde e investe em pesquisa, principalmente abrindo aquilo que nós vamos chamar de Embrapa, empresa brasileira que cuida da pesquisa em relação ao campo, produz conhecimento. A grande questão é, depois da década de 70, o Brasil passou a investir muito mais
naquele que já era um modelo que tinha dado certo aqui no Brasil, ser um país agrário exportador. Ou seja, nós temos indústria, nós temos comércio, sim, temos outros setores, mas um dos setores mais fortes da nossa economia é ainda a agropecuária, a agricultura. E um dos nossos produtos mais importantes é a soja. Dá uma olhada aí nesse gráfico de produção de soja no mundo. Veja como o Brasil figura como um dos grandes produtores ao lado dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, de 1991, entre 1991 e 2009, a gente teve um aumento considerável na produção. Em 91, nós produzimos uma média de 15 milhões de toneladas de soja no Brasil. Em 2009, a nossa produção bateu mais de 58 milhões. Agora eu vou trazer dados recentes para vocês darem uma olhada como a nossa produção de soja chegou em 2019. Estamos falando aqui de 123,6 milhões de toneladas, ou seja, saímos de 15, passamos para 58 e hoje a nossa produção de soja é na casa dos 123 milhões de toneladas. Nesse mapa você vai poder perceber quais são os estados brasileiros que têm a maior produção de soja, cultivo e tudo mais. Há, obviamente, um destaque nesse mapa para um estado, o estado de Mato Grosso, um dos grandes produtores do Brasil. Certo? Mato Grosso, Goiás. Dá uma olhada. Veja como também a soja avança em relação à região norte do Brasil. É o que nós vamos chamar de avanço da fronteira agrícola do Brasil. Em relação à plantação de soja na região centro-oeste do Brasil, a gente tem um desafio. Estamos falando do avanço de uma cultura, de uma monocultura, numa área do Cerrado. O Cerrado hoje é considerado um hotspot. O que é isso? É uma área quente, digamos, uma área de perigo em relação à destruição ambiental. Então, os ambientalistas do mundo estão de olho no avanço da fronteira agrícola, no avanço da soja e em detrimento, por exemplo, da biodiversidade, do cuidado em relação ao cerrado brasileiro da nossa região centro-oeste. Ok, pessoal? Para a gente finalizar o nosso conteúdo, tem um assunto bem interessante também relacionado à plantação de soja e relacionado a monoculturas, aquilo que nós vamos chamar de deserto verde. O que seria deserto verde? O que é isso, afinal de contas? Estamos falando de uma expressão criada pelos ambientalistas para determinar aquelas áreas onde há a plantação de uma única cultura. Por exemplo, plantação de soja, plantação de eucalipto para produção de papel, de celulose. Essas são as mais conhecidas. Estamos falando de uma grande monocultura, de uma grande produção, onde há um desgaste muito grande em relação ao solo. Por isso que se chama deserto verde. Parece floresta, parece bom, mas no final das contas o impacto pode ser muito danoso em relação ao solo. Ok? Esse é o nosso conteúdo de hoje, galera. Nesse nosso vídeo, a gente falou aqui então sobre os alimentos transgênicos e eu gostaria que vocês pesquisassem sobre isso porque é uma infinidade de informações sobre alimentos transgênicos. Obviamente que nesse vídeo não cabe todo o debate, mas vocês vão encontrar muitas, mas muitas pesquisas nessa área, muita gente debatendo, muitos infográficos interessantes, muitas organizações preocupadas com o impacto disso na saúde das pessoas, certo? Porque a gente não tem pesquisa conclusiva. Faz bem, faz mal, é bom ou não é para a saúde, certo? O que você pensa sobre os transgênicos? O que você pensa sobre os alimentos modificados geneticamente? Será que faria mal para a gente? Pense nisso, ok? Então falamos aqui transgênicos, avanço de soja no Brasil. Deixo para vocês a proposta de pesquisa que é sobre erosão genética e falamos aqui sobre deserto verde.
Ok, pessoal? Encerramos aqui esse primeiro ciclo sobre agricultura no Brasil. Obviamente que a gente tem muito mais assuntos para falar, mas encerramos esse primeiro ciclo do nosso conteúdo. Um forte abraço e até a próxima!